Olá, seguidores. Em menos de 24 horas, 6 mulheres foram vítimas de assassinato em algumas cidades espalhadas pelo Rio Grande do Sul. O que poderia ser mais um número nas estatísticas acabou se transformando numa tragédia coletiva, que apontaram falhas para a segurança, que teoricamente deveriam proteger vidas. As cidades de Parobé, Feliz, Santa Cruz do Sul, Bento Gonçalves, São Gabriel e Viamão testemunharam o mesmo tipo de crime para 6 vítimas que nunca tiveram a oportunidade de se conhecer, mas que haviam nelas algo em comum. Foram vítimas de feminicídio no dia 18 de abril de 2025. E esses 6 casos se transformou em uma única lei no estado do Rio Grande do Sul, pois a partir dele, toda mulher vítima de violência doméstica pode fazer a solicitação de sua medida protetiva a partir daí pela internet, via online. E é sobre isso, seguidores, que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Hoje eu vou contar a história dessas 6 mulheres que, apesar da diferença de região em que moravam e da idade que tinham, elas tinham algo em comum: a confiança que elas nutriam os seus companheiros ou ex-companheiros, os mesmos que cometeram um ato criminoso contra elas. Cada uma delas carregava consigo sonhos, vontades, conquistas, e tudo isso, seguidores, acabou com a vida delas da pior maneira possível e da forma mais brutal que a violência doméstica pode apresentar também. Em Parobé, na região metropolitana do estado, a jovem Caroline Machado Dornelles se tornou um dos símbolos dessa tragédia. Parobé é uma cidadezinha com cerca de 60 mil habitantes, que tem economia forte em indústria calçadista, em pequenas fábricas e em comércio local também. E apesar de ser uma cidade economicamente viável, há naquele local a precariedade da violência doméstica e da vulnerabilidade feminina que assola a região. Caroline era natural de Novo Hamburgo e estava grávida de 3 meses quando tudo aconteceu. Ela já tinha uma menina de 5 anos de idade, que era fruto de um relacionamento anterior. E apesar de viver uma esperança como a nova gestação que estava se formando em seu corpo, o ex-companheiro de Caroline não aceitou a ideia de vê-la feliz. E com isso, desferiu 19 facadas nela, tirando assim a sua vida e a do bebê que ela esperava. Caroline sempre sonhava em dar à sua filha pequena, de 5 anos de idade, um irmãozinho. E na ocasião da tragédia, a perícia revelou aos familiares da Caroline que ela estava grávida de um menino. E essa informação, seguidores, os familiares da Caroline só ficaram sabendo após a sua morte. O relacionamento de Caroline com o seu agressor, Carlos Daniel de Oliveira, de 24 anos, era marcado por idas e vindas. E tinha como característica o controle e a manipulação da parte dele. Carlos, ele proibia a Carolina de várias coisas normais que as mulheres costumam fazer de vez em quando, como ver a família, usar as redes sociais e até mesmo se encontrar com os amigos. E esse padrão de violência psicológica, seguidores, culminou num feminicídio brutal, ocorrido às 5 horas da manhã, no meio da rua, na frente de vizinhos que ficaram alerta após os gritos de socorro pronunciados por Caroline. Outra vítima, cujo os detalhes vieram à tona, foi Raíssa Miller, de 21 anos, que perdeu sua vida nas mãos do ex-companheiro no Vale do Caí, mais precisamente na cidade de Feliz. Feliz é uma cidadezinha com aproximadamente 15 mil habitantes, com sua economia baseada na agricultura e pequenas indústrias. É um local
pequeno relativamente, onde todos os habitantes se conhecem. Raíssa já havia terminado um relacionamento que ela tinha antes e estava refazendo sua vida ao lado de um novo namorado, que se chamava Eric Richard Oliveira Turato, com 24 anos. O casal foi surpreendido dentro da casa dela pelo ex-namorado que não aceitava o final do relacionamento. Ele se chamava Vinícius Brites. E por conta disso, seguidores, ele estava armado com uma faca e matou os dois naquele momento. Amigos descreveram Raíssa como uma moça alegre e feliz, e que estava num momento da sua vida em que ela desejava investir nesse novo relacionamento com o Eric. Ela queria construir um futuro, uma vida com ele. Santa Cruz do Sul é uma cidade de 120 mil habitantes, com um polo econômico na indústria tabagista, além de uma forte educação local e comércios bem desenvolvidos. É uma cidade bem desenvolvida, com eventos sociais e festas típicas. E referente a essa mulher que foi morta de forma tão cruel, a identidade dela foi preservada, porém é de conhecimento público que ela era uma pessoa muito querida na vizinhança pela sua dedicação aos seus filhos. Os ataques aconteceram com violência extrema pela manhã, levando os moradores a tentar fazer alguma coisa em defesa dessa mulher, mas infelizmente eles não obtiveram sucesso. Os vizinhos relataram que o casal vivia em brigas constantes, mas ninguém imaginava que essas brigas fossem terminar de forma tão trágica. Os moradores locais, muito unidos, na ocasião dos fatos, realizaram uma vigília em memória a essa mulher, que também foi vítima de feminicídio. Em São Gabriel, na região da Campanha, outra mulher foi vítima de violência doméstica dentro da própria casa. São Gabriel tem cerca de 63 mil habitantes, economia baseada na pecuária e serviços militares, e mantém forte tradição cultural do interior do estado. A cidade, acostumada com um ritmo mais tranquilo, foi impactada com um crime que gerou revolta na população. Detalhes sobre a vida pregressa dessa mulher não foram divulgados também, mas acredita-se que, assim como as vítimas anteriores, ela foi igualmente vítima de feminicídio, cometida por um companheiro ou ex-companheiro, não se sabe ao certo. O fato, seguidores, é que esse crime, assim como os demais que eu relatei aqui, começou a ser tratado como violência doméstica. E por fim, seguidores, voltando à região metropolitana de Porto Alegre, outro crime contra a mulher aconteceu em Viamão. Essa mulher foi morta a tiros pelo companheiro ou ex-companheiro. Das 6 cidades aqui citadas, Viamão é a mais populosa, com 250 mil habitantes. Ela enfrenta um crescimento de violência constante, deixando sua população bastante vulnerável. E a violência doméstica está inserida nesse padrão que ocorre de violência na cidade. Vizinhos da vítima relatam que ouviram os tiros e o desespero da família. E mais uma vez, tudo o que aconteceu com essa vítima foi apontado como responsabilidade do seu companheiro. Embora nem todas as vítimas tiveram seus nomes aqui revelados, algo comum existe entre elas: uma rede de apoio por trás, familiares, filhos, amigos, enfim, pessoas que zelavam pela integridade física dela e mesmo assim não conseguiram evitar que o pior acontecesse. O vazio deixado por suas ausências foi irreparável. Foram 6 mulheres vítimas de feminicídio num único dia, num período inferior a 24 horas
que deixaram familiares e pessoas amigas sem o convívio dessa pessoa que perdeu a vida. Essas mulheres foram expostas a uma fragilidade tão grande que elas não tiveram tempo ou não conseguiram ativar mecanismos para sua própria defesa. Esses 6 crimes ocorreram entre a madrugada e a noite, dia 18 de abril de 2025. E o que havia em comum entre essas 6 vítimas é que por trás desse crime estavam companheiros ou ex-companheiros da vítima que não aceitavam o final do relacionamento. Na cidade de Feliz, câmeras de segurança filmaram movimentos suspeitos em torno da casa que posteriormente foi invadida por Vinícius Brites. E essa casa, seguidores, era a residência onde morava Raíssa e seu namorado Eric. E Vinícius, naquele momento, invadiu a casa do casal e tirou a vida dos dois. Na cidade de Feliz, câmeras de segurança registraram movimentações estranhas em volta da casa onde tudo aconteceu. A residência de Raíssa e Eric, onde Vinícius Brites invadiu a casa tirando a vida dos dois. Tempos mais tarde, a polícia encontrou Vinícius ferido dentro de uma piscina, gritando bem alto e verbalizando que ele havia sido o autor do crime, que foi ele que cometeu os assassinatos contra o casal Raíssa e Eric. Em Parobé, Caroline foi atacada no meio da rua. Vizinhos ouviram gritos de socorro e tentaram ajudar, mas chegaram tarde. Apesar da polícia ter sido acionada e o socorro aparecer no local para tentar salvá-la, infelizmente Caroline não resistiu e perdeu a vida no local. O ex-companheiro, a partir daquele momento, Carlos Daniel, se tornou o principal suspeito do caso, confirmando a estatística que, em casos de feminicídio, na maioria das vezes, é um homem que é vinculado à família da vítima que comete esse tipo de crime. Nos outros municípios, as sequências de morte impressionaram pela forma como elas aconteceram, com golpes de facão, facas e tiros. Não havia uma conexão direta entre as vítimas, mas havia um elo que as ligava, que era o tipo de crime. Todas elas vítimas de feminicídio e de violência doméstica, que perderam suas vidas por querer dar um basta numa situação a qual as incomodava dentro de sua casa, pois elas estavam sofrendo violência de gênero dentro de um ambiente familiar e íntimo, e isso elas não poderiam mais admitir. Logo após os crimes, a Polícia Civil montou um plano de ação paralela para prender esses agressores, tentando evitar assim que se formasse outras vítimas de feminicídio que ficassem ao redor deles. As cidades variavam de pequenas comunidades rurais a grandes centros metropolitanos urbanos, o que variava na busca por esses criminosos. As cidades afetadas variavam de pequenas comunidades rurais até grandes centros urbanos da região metropolitana, o que influenciava diretamente na facilidade ou complexidade da busca pelos suspeitos. Em Parobé, a delegacia da Polícia Civil foi acionada imediatamente logo após o fato ocorrido. O tamanho compacto da cidade permitiu que a polícia chegasse rapidamente ao local do crime, mas a mobilização dos vizinhos e o impacto que esse crime causou na população demonstrou o tamanho da revolta e da indignação de todos ali naquele local. As ruas, normalmente movimentadas pelo comércio local, estava isolada pela polícia. Ali, na área da cena do crime, onde eles procuravam algum vestígio que pudesse ajudar nas investigações para localizar o principal suspeito do caso. Infeliz, o choque foi ainda mais profundo. Numa população de 15 mil habitantes aproximadamente, onde todos se conhecem, foi muito mais difícil digerir
tudo aquilo que aconteceu naquele dia. Os policiais municipais, juntamente com a brigada militar, falavam com a população para colher dados e informações sobre tudo aquilo que aconteceu com Raíssa e Eric, antes da morte de ambos. O atendimento na delegacia de polícia local foi bastante movimentado, entrando em contraste com o município, que antes do acontecido era uma cidade considerada pacata. Em Santa Cruz, foi a Delegacia de Mulheres que começou a agilizar a investigação do caso que aconteceu por lá. A cidade, de tradição alemã, teve sua rotina alterada, com bairros residenciais isolados, onde moradores locais prestavam depoimentos sobre o crime que havia acontecido para a polícia. A população, acostumada com uma segurança relativa, ficou impactada com a tragédia, principalmente ao perceberem que violência doméstica é um tipo de caso que pode acontecer em qualquer classe social. Em Bento Gonçalves, a Delegacia de Homicídios agiu junto com a Brigada Militar. Por se tratar de uma cidade vinícola e turística, eles precisavam apresentar aos seus visitantes uma sensação de segurança maior do que aquela em que gerou o ocorrido na cidade naquele dia. Em São Gabriel, a polícia teve que lidar com a extensão territorial da cidade e a expansão das áreas rurais para tentar localizar o suspeito de ter cometido o crime. Isso tornou o trabalho da polícia mais complexo, mas eles contaram com o apoio da população para localizarem os suspeitos e tomarem as providências cabíveis. A comunidade, fortemente engajada em ações coletivas e associativismo, realizaram vigias para demonstrar todo o apoio possível aos familiares das vítimas. Em Viamão, uma grande cidade com problemas crônicos de criminalidade e desigualdade social, a Delegacia de Polícia e Atendimento à Mulher local atuou com patrulhas da Brigada Militar para isolar o local do crime e iniciar a perícia. O caso destacou a vulnerabilidade das mulheres, mesmo em cidades grandes e densamente povoadas, provocando temor entre os moradores e pressionando as autoridades a reforçar o policiamento em bairros de risco. Em todos os municípios, a investigação se beneficiou da rápida mobilização da polícia, mas também expôs a fragilidade do sistema de proteção às mulheres, já que nenhuma das vítimas tinha medidas protetivas ativas no momento do crime. O impacto foi devastador em todas as localidades onde o crime ocorreu, e cada cidade reagiu de acordo com sua estrutura, população e grau de urbanização. Em Parobé, vizinhos saíram à rua assim que ouviram os gritos de Carolina. Redes sociais locais se encheram de mensagens de solidariedade, enquanto os vizinhos procuravam fazer ações simbólicas em protesto contra o crime. Infeliz, a comoção foi coletiva. Escolas, comércios e associações locais prestaram a última homenagem que poderiam prestar, tanto a Raíssa quanto a Eric, e também prestaram solidariedade aos seus familiares. A polícia local enfatizou que os moradores da região forneceram informações valiosas aos investigadores, agindo de forma coesa para que esse crime fosse solucionado. Em Santa Cruz do Sul, movimentações feministas e ONGs de defesa à mulher realizaram protestos em frente à delegacia, exigindo maior eficiência para que casos como esse não aconteçam da forma como aconteceu por lá. Uma cidade acostumada a organizar vários eventos sociais mobilizaram a população para a realização de um ato anti-violência na frente da delegacia.
Em Bento Gonçalves, a morte da mulher estava com 54 anos de idade, provocou forte mobilização na cidade. Vigílias foram realizadas no bairro onde a vítima vivia e líderes comunitários foram às redes sociais fazer um apelo de combate à violência doméstica. Em São Gabriel, a população da cidade sentiu a dor desse caso de forma mais intensa. A cidade, aparentemente tranquila, passou a levantar debates do que pode ser feito para evitar crimes de feminicídio no local. Em Viamão, a maior de todas as cidades onde os fatos ocorreram, os vizinhos prestaram seus depoimentos dizendo terem ouvido o disparo dos tiros que atingiu a vítima no bairro onde ela morava. Movimentos de mulheres e coletivos de segurança urbana pressionaram a prefeitura e a polícia local a reforçar ações de proteção e vigilância em áreas vulneráveis, enquanto a população expressava indignação e medo frente à violência que tirou mais uma vida feminina. Em todas as cidades, o dia ficou marcado pela dor coletiva e as vítimas rapidamente se tornaram símbolos da tragédia em combater o feminicídio. Comunidades pequenas e grandes se uniram em vigílias, protestos e atos de memória, mostrando que, apesar da diferença de tamanho e economia, todas as cidades compartilhavam o mesmo sentimento de indignação e necessidade de mudança. Movimentos organizavam vigílias e protestos, denunciando feminicídio como uma epidemia invisível. Em Porto Alegre, capital do estado, um grupo se reuniu em frente ao Palácio Piratini com cruzes brancas, simbolizando as vidas perdidas. A repercussão nacional também foi imediata, pois veículos de imprensa de todo o Brasil noticiaram os crimes, transformando o Rio Grande do Sul em palco de um debate urgente sobre falhas do sistema de proteção à mulher. À medida que as investigações avançavam, os detalhes apresentavam o padrão em que os crimes aconteciam e a falta de uma medida eficaz. Em Parobé, a polícia seguiu a trilha de Carlos Daniel Oliveira, o companheiro da Caroline, que se entregou em seguida. Infeliz, Vinícius Brites confessou o crime que cometeu contra Eric e Raíssa por não ter aceitado o final do relacionamento. Nas demais localidades, os suspeitos foram rapidamente localizados e suas armas, brancas e de fogo, foram apreendidas. O que fica evidente nesses 6 casos é que, apesar da polícia ter agido rápido e as prisões terem sido efetuadas em tempos recordes, nada vai trazer de volta as vítimas destes casos e nem apagar o momento antes do crime em que elas se mostraram completamente desprotegidas ao que iria acontecer na sequência. Em fase inicial do processo, os 6 casos de feminicídios relatados hoje, acontecidos no dia 18 de abril de 2025, ainda vai levar algum tempo, se arrastar por meses ou talvez por anos, para que esses casos sejam definitivamente encerrados. No entanto, a gravidade da sequência dos casos trouxe pressão social sobre o judiciário para garantir a sua celeridade. Em alguns inquéritos, os agressores foram presos preventivamente e aguardaram julgamento sobre a acusação de feminicídio qualificado, crime que pode resultar em pena de 12 a 30 anos de prisão. Organizações de direitos humanos e familiares das vítimas acompanharam de perto os desdobramentos, cobrando que não haja brechas jurídicas que permitam atenuar as penas desses criminosos. Consequências e impactos. O massacre de 18 de abril de 2025 desencadeou mudanças práticas. O governo do estado
anunciou poucos dias depois a implantação da possibilidade de solicitar medidas protetivas pela internet por meio da Delegacia Online da Mulher. Em menos de uma semana, mais de 260 pedidos ficaram registrados, evidenciando que havia uma demanda reprimida. Ao mesmo tempo, os números revelaram outro desafio, já que em 2024, mais de 23% das medidas preventivas concedidas no Estado foram descumpridas, o que mostra que não basta conceder o documento, é preciso garantir monitoramento e cumprimento da lei. O caso reacendeu debates sobre tornozeleiras eletrônicas, ampliação de casas-abrigo e necessidade de treinamento constante aos policiais. Os 6 feminicídios em menos de 24 horas no Rio Grande do Sul não foram coincidências trágicas. Eles representam a face extrema da violência, que muitas vezes começa com controle psicológico, ciúmes, ameaça, isolamento e termina no silêncio imposto pela morte. A dor de Raíssa, Caroline e das demais vítimas não pode ser reduzida à estatística. Elas são lembrança viva de que o sistema precisa agir antes de forma mais ágil e eficaz. Mais do que prisões após o crime, é necessário criar barreiras reais contra a escalada da violência. Porque cada medida preventiva negada, cada denúncia não acolhida pode custar uma vida. Ou, como no dia 18 de abril de 2025, 6 vidas em menos de 24 horas. Seguidores, eu tinha que fazer aquela leitura ali no final, porque eu acho importante que o que estava escrito ali fosse dito ao pé da letra. E agora eu vou dar minha impressão sobre esse caso antes de encerrar o vídeo. Mais do que uma impressão, é uma constatação dos fatos. É claro que as pessoas não querem viver sozinhas hoje em dia, querem formar famílias, querem ter alguém ao seu lado, um ponto de apoio. Porém, seguidores, nós não conhecemos o nosso próximo como deveríamos. E no universo online, menos ainda. Não se joguem de cabeça naquilo que vocês não conhecem. Investiguem, procurem saber de alguma forma a vida pregressa dessa pessoa antes de começar qualquer tipo de relação com ela. Porque tudo que vier a acontecer depois depende de uma escolha sua. Pensem nisso. O vídeo de hoje foi esse, seguidores. Se inscrevam no canal quem ainda não for inscrito. Façam seus comentários educados para a plataforma. Curtam, comentem e compartilhem. Ativem o sininho para receberem as notificações. E me sigam na rede social vizinha, cujo endereço aparece escrito aqui embaixo. Hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo.